há muita expectativa a respeito do presente, quem sabe do futuro, certezas e incertezas, anseios e temores têm rondado a nossa vida, preocupações, questão do nosso país, tudo aquilo que a gente tem visto a cada dia, que a gente tem noticiado, que a gente tem experimentado. E isso nos afeta, porque somos filhos de Deus, somos cristãos, temos a nossa fé, mas vivemos neste mundo, né? E o Senhor disse que neste mundo teríamos aflições. Então Ele sabia muito bem que nós passaríamos como humanos. E com certeza isso chega, bate à nossa porta, como temos ouvido agora a nossa irmã dizendo, quando as coisas atingem a nossa família, atingem as nossas crianças, a nossa fé, ficamos apreensivos. E eu queria que com esse olhar nós pudéssemos meditar na palavra do Senhor nessa noite. E eu me lembro agora de um fato histórico que com certeza você já ouviu falar. No ano de 1912, 15 de abril, um grande transatlântico chamado Titanic afunda em menos de 3 horas, algo que não era esperado, sequer cogitado, mas em 3 horas aquele grande navio veio a pique, depois de chocar-se com um grande iceberg lá nos mares congelados do norte. E no ano de 1997, Hollywood, né, o cinema, retratou esse fato com um pouco de romance naquela história. E algo que me chama a atenção naquela retratação feita ali naquele filme é um momento em especial, um momento específico quando começa o naufrágio em si, né? E 3 cenas me chamaram a atenção nesse filme, quando eu vi, já faz muito tempo, da expectativa e da reação de algumas pessoas com aquilo que estava acontecendo por ali. E dessas 3 cenas, desses 3 momentos, eu lembro de um primeiro momento que era um casal de idosos, né, velhinhos já, imagino eu, né, nos meus pensamentos, pensaram ali toda a sua vida, tudo que haviam passado juntos e tomaram uma decisão. A cena mostra que eles decidiram ficar ali no seu quarto, se abraçaram e naquela cama decidiram perecer juntos. Uma decisão que eles tomaram naquele momento complicado. Uma segunda cena foi a cena do comandante daquele navio, que em meio àquele panorama todo, naquela situação desesperadora, o seu navio indo a pique, ele então, de certa maneira, decepcionado, irritado, inconformado, impotente, sentindo-se culpado pela tragédia. Talvez ele não permaneceu o tempo suficiente ali, não se percatou do que poderia acontecer, mas ele tomou uma decisão. Todos diziam, vamos fugir, peguem os botes. E ele disse, não, eu vou ficar aqui. Ele tranca então a porta da sua cabine e permanece agarrado ao leme, firme no seu posto ali para o qual havia sido designado. Infelizmente, esperando o inevitável. Aquele navio afundaria totalmente. E a terceira cena, ela é até um pouco irônica, um pouco engraçada, quando a parte daquela orquestra decide ficar ali tocando no convés. A maioria decidiu fugir, mas uns 4 ou 5 ali decidiram que eles tocariam a sua última peça no convés. E ali começaram então a tocar e, apesar da polêmica, né, tem pessoas que dizem que não foi isso que eles tocaram, mas a maioria, né, diz que eles tocaram o hino Mais Perto Quero Estar. Diante de um panorama desses, eu me peguei pensando e queria passar para você essa pergunta: qual seria a minha atitude, qual seria a minha reação naquele momento? O que eu faria se eu estivesse naquele grande navio, naquele momento em que estava se afundando? Que decisões eu tomaria? E você já parou para pensar? Isso me leva a pensar que, diante de um panorama assim, de incertezas, de expectativas, nós precisamos encarar como vivemos a vida. E quando parece que afundamos, é aí onde começa a cair a ficha. Porque quando está tudo bem, a gente não tem esse tipo de pensamento, não para
analisar essas situações, mas quando parece que afundamos, quando começam a afundar as coisas, talvez é o momento que a gente para pensar, talvez é o momento que a gente começa a perceber como que a gente reaciona a coisa que a gente nunca fez, as atitudes, as palavras, as coisas que a gente faz, que se revelam naqueles momentos específicos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 40, Salmo de número 40, para que possamos pensar neste assunto a partir deste trecho da palavra do Senhor. Amém? Salmo de número 40, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, e diz assim a palavra: Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Feche os teus olhos mais uma vez. Deus, neste momento, mais uma vez na tua presença, carecemos da tua misericórdia e da tua graça, Pai. Fala aos nossos corações nessa noite, Deus, conforme a tua vontade e teu querer. Em nome de Jesus. Quando nós olhamos para este salmo, eu quero que nós olhemos com uma certa atenção, vemos momentos delicados e desafiadores para a fé espiritual do salmista, neste caso Davi. E aí nós podemos traçar esse paralelo com a nossa vida. Momentos delicados, desafiadores que se apresentam para nós diariamente. Como praticar e viver a nossa fé diante de um panorama destes? Onde há muita confusão, onde há incerteza, enquanto a poder viver efetivamente o exercício da nossa fé, aonde essa mesma fé, muitas vezes, eu a experimento, mas muitas vezes eu tenho certas inseguranças. Enfrentamos 3 grandes desafios. O primeiro deles é o utilitarismo, onde a própria fé é utilizada para próprio benefício. Pessoas, igrejas, líderes, quem sabe pregando um cristianismo, um falso cristianismo, com o pretexto de alcançar algo para o aqui e agora, usando o evangelho como instrumento para passar essa mensagem. Nesse caso, o homem torna-se o centro e não Deus, porque estou buscando satisfazer algo humano, algo que venha trazer alegria para mim como ser humano. O segundo desafio é o imediatismo. E nessa época em que vivemos de tecnologia, de rapidez, de coisas que precisam ser resolvidas, não é possível mais esperar. E para a fé, isso é um grande desafio, pois exercer a paciência não está no nosso vocabulário. Muitas vezes, o mundo é aqui e agora. Esperar provoca ansiedade, e eu não quero passar pela ansiedade. Então, eu me vejo submergido nessa filosofia, nessa maneira de viver, e muitas vezes a minha vida espiritual se vê afetada por essa mesma conduta. O terceiro grande desafio para nós, nossa vida espiritual, é o hedonismo, cuja finalidade é o prazer e a felicidade a todo custo. Não interessa, o que eu vou primar na minha vida, a primazia é eu ser feliz. É eu
dar vazão aos prazeres desta vida. Eu preciso estar bem, eu preciso me sentir bem. E para isso, não interessa o resto. Dar livre vazão aos prazeres da vida. E muitas vezes a nossa fé também se vê afetada por essa premissa. A premissa é: não pode haver sofrimento na minha vida. Eu preciso ser feliz. Eu não nasci para sofrer. Eu preciso aproveitar os poucos anos dessa vida nessa terra sem sofrimento. Então o sofrimento eu tenho que riscar do meu vocabulário, da minha vida. Desta maneira, amados, uma vida dura e cheia de sofrimento, eu não quero. Sequer paro para pensar. Desta maneira, viver uma vida com desafios nos provoca pavor. Se perde o sentido de viver. Muitas pessoas, quando começam a transitar pelo caminho do sofrimento, das dificuldades, perdem o gosto pela vida, o prazer de viver. Renunciar ao prazer? Não. Aceitar frustrações, dificuldades nessa vida? Não, isso está fora de questão. Eu nasci para ser um vencedor. E por aí a gente tem visto muitos cursos, coachings e coisas assim, que prometem que você vai ser o número 1, que você vai ser aquele em que todos vão se espelhar, você vai ser bem-sucedido. E, com certeza, essas palavras, sofrimento, frustração, dor, não fazem parte do currículo desses cursos. Por isso que um evangelho cheio de renúncias não é atrativo. Por isso uma fé sincera, onde eu me desnudo diante de Deus e mostro quem eu sou como ser humano, não é atrativo. O evangelho pautado no utilitarismo, no hedonismo e no imediatismo nos torna incapazes de ver Deus agindo, porque agora não é mais Deus o centro, senão eu que sou o centro. Não é mais Deus, eu tentar agradar a Deus, senão que eu tento agradar a mim mesmo. Eu preciso estar bem, eu preciso ser feliz. Mas vejamos que essa realidade, ela é contrastada de frente com a palavra de Deus. E aqui Deus nos apresenta, através da sua palavra no Salmo 40, esse contraste, a realidade que o salmista está mostrando da sua vida. Ele mostra aqui uma constante mudança na sua vida. Estamos falando aqui do rei de Israel, rei todo-poderoso, de um reino grandioso, mas nós acabamos de ler aqui a situação a qual ele descreve e mostra que aparentemente não estava muito bem as coisas para ele, Essa constante mudança na vida de Davi, as oscilações na trajetória de Davi que nós podemos ler ali no livro dos Reis, no livro de Samuel, em toda a sua história. Mas isso nos faz pensar que precisamos olhar e buscar na palavra de Deus a referência. E nós estamos lendo o livro de Salmos e precisamos entender um pouco a questão dos salmos. Vejamos o que são os salmos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é a palavra de Deus. Qualquer livro desses que estão aqui fazem parte e são a palavra de Deus. Por que eu digo isto? Porque nós vamos ver algumas coisas a respeito destes salmos que são muito características nossas, e a gente precisa entender isso, mas isso não isenta de que isto aqui é a palavra de Deus, deixada para nós. A palavra salmo, lá no hebraico, é nevel, que foi traduzida para o latim, quando foi feita a tradução para o latim da Bíblia, por saltério. Essa palavra é mais comum a nós, o saltério, que era um instrumento, lá no Antigo Oriente, que era um instrumento de cordas, que se tocava até hoje em dia, ainda tem. Dali vem a palavra salmos, e justamente faz jus, porque os salmos eram cânticos, são cânticos que o povo cantava. Mas não somente cânticos, os salmos também são considerados livros de sabedoria. E nessa forma de sabedoria, um conceito um pouco diferente daquilo que pode ser o conceito nosso ocidental de sabedoria. Pois para a gente entender um pouco mais dessa característica do salmo, a gente teria que ter em conta o seguinte, pensa comigo, sabedoria mais humor e uma pitada de ironia. A gente encontra esses elementos nos salmos quando a gente olha justamente pela característica que os salmos são. Os salmos mostram uma realidade contida e uma realidade das Escrituras, alegrias, tristezas, temores, certezas e dúvidas. Quando nós lemos os salmos, nós vamos encontrar os seus autores mostrando isso. Sentimentos humanos.
Vemos muitas vezes que eles estão alegres, tristes, têm temores, certezas, incertezas e dúvidas. E por isso que eu quis frisar ali no começo que ainda é a palavra de Deus, porque estas são as pequenas coisas que por aí você ouve, que querem tirar a certeza de que é a palavra de Deus e dizer, não, isso é um livro de mitos, isso é simplesmente um relato aí de homens que estão mostrando como eles viviam. Mas essa característica mostra que a narrativa que está aqui é a narrativa a partir da perspectiva humana. Por isso os Salmos são livros tão lidos, porque nós nos identificamos muito com aquilo que nós estamos olhando ali. Quando a gente olha a Bíblia no geral, geralmente nós vemos a perspectiva histórica a partir de Deus. Nos Salmos é o contrário. Eu olho o homem mostrando quem ele é, abrindo o leque de quem ele é, da sua humanidade, com relação a Deus. E os Salmos mostram a realidade tal como ela é. Ela apresenta algumas características, como, por exemplo, 2 conceitos, 2 estilos, 2 decisões que nos fazem pensar. Quando a gente pensa na sabedoria, ela vai trabalhando desse jeito, ela vai trazendo 2 conceitos para a gente começar a pensar mais profundamente. E o profeta, no caso aqui, o escritor, ele coloca a sua alma em evidência quando ele coloca os seus escritos nos Salmos. É o que nós estamos vendo aqui Davi fazer. E algo muito interessante dos Salmos é que eles não promovem uma revolução num todo, senão que ele está orientado a promover a mudança do indivíduo, no coração do indivíduo. E assim nós vamos vendo que os Salmos foram colocados ali por Deus por algo bem específico. E a última coisa que eu gostaria de falar sobre os Salmos é que eles também são poemas. Mas, diferentemente desse conceito que nós temos do poema, como nós aprendemos na escola, né, eles não podem ser entendidos como rimas, porque eles não têm rimas, nem muito menos como poemas que vêm do estilo literário romântico, né, que a gente aprende, gosta de escrever na escola e tal. São poemas diferentes, né? E esses poemas, eles têm um objetivo em si, é uma forma bem emblemática para enfatizar uma verdade. Antigamente, as pessoas não tinham a escrita. Então, como é que era passado o conhecimento? Através da tradição oral. Então, essa maneira de passar a tradição oral precisaria ser facilitada. Então, a forma dos poemas lá orientais, do jeito que eles eram estruturados, facilitavam as pessoas ouvir, repetir e aprender essas verdades. E assim Deus escolheu também que ficasse registrado para o seu povo. E nós temos algo que é um pensamento paralelo. Se você ler lá em Salmo 19:1, por exemplo, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras. Quem escreveu aqui usou algo chamado de paralelismo, ou seja, ele está falando de maneiras diferentes a mesma coisa. Por quê? Era a maneira de que as pessoas podiam gravar aquilo. Os céus proclamam a glória de Deus, e se eu falar o firmamento anuncia as suas obras. Quando nós lemos aqui o Salmo 40, nós vamos encontrar essa mesma característica. O salmista está reforçando algo que quer que fique claro. O Salmo, então, é uma coletânea de 150 poemas que eles ficam ali registrados e divididos em 5 livros. Nós temos Salmos de Moisés, Salmos de Davi, de Salomão, Asaf e por aí vai. Os Salmos são ações de graças, mas também eles eram cantados durante a travessia do povo, quando ele peregrinou para a terra prometida, eles cantavam esses salmos para lembrar os ensinamentos, as verdades que Deus queria que eles mantivessem no seu coração. Em suma, os salmos são uma radiografia da alma, um termômetro da vida espiritual, plasmados em cânticos e orações. E neste salmo especificamente, nós encontramos o salmista decidido a fazer 2 coisas. Vamos ver aí versículo 1 mais uma vez. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista está apresentando o seu panorama, mostrando o sofrimento, a situação na qual ele está, mas ele decidiu louvar e suplicar ao Deus Todo-Poderoso, pela sua graça e pela sua misericórdia. O salmista, em meio a um momento de oscilação, onde parecia que estava afundando, ele de repente
decidiu, de que maneira eu posso atravessar essa situação? Ele decidiu então que ele atravessaria louvando e suplicando ao Senhor. E como é que nós podemos fazer a mesma coisa? Em primeiro lugar, nós podemos fazer isso quando colocamos em nosso coração fazer uma retrospectiva a respeito das misericórdias de Deus para com a nossa vida. No versículo 1, esperei confiadamente pelo Senhor. Davi lembrou que até aquele momento, até aquele dia, fora o Senhor que conduziu a sua vida. Mesmo ele estando naquele momento difícil, ele declara, eu esperei confiadamente, pacientemente no Senhor. E se ele me trouxe até aqui, eu reconheço isso, eu sei reconhecer isso. E essa palavra, esperei confiadamente, lá no original, é meio redundante, mas ele traz a ideia assim, ó, esperei esperando. Porque muitas vezes a gente espera, mas não quer esperar, né? Eu estou esperando aqui, mas eu não quero esperar. Mas no hebraico ele é profundo, ele diz assim, eu esperei esperando no Senhor. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente diz que está esperando, mas a paciência é algo muito mais profundo do que simplesmente declarar, né? É um desafio, o qual o rei diz aqui, eu esperei até o dia de hoje, esperando somente nele. E ele me trouxe até aqui, neste momento em que eu estou passando angústia, mas eu continuo esperando nele. Confiadamente, pacientemente. A paciência aqui não quer dizer negligência, não quer dizer inércia. Vou esperar, vou ficar aqui. Deus sabe de tudo. Não é isso que ele está dizendo. Não é preguiça, não é ignorância a respeito de alguma coisa. Não, é estar consciente. A paciência aqui é a capacidade espiritual concedida por Deus a cada um de nós para saber como agir. E é isso que nós precisamos aprender. Esperar, esperando, nos conduzirá justamente por esse caminho. Uma atitude de ser consciente, de ter uma atitude piedosa e uma atitude confiante em Deus. Davi estava consciente que Deus estava atento às suas necessidades, mesmo ele estando nesse momento aqui, onde ele descreve que estava como se estivesse cativo. Deus está comigo. E no versículo 1 ele diz ainda aí, ó, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus se inclinou para mim. Ele tem feito isso constantemente, é o que ele está declarando. Mais uma vez, Deus se inclinou para mim. Mais uma vez, Deus está atento às minhas necessidades. Mais uma vez, Deus está atento ao meu clamor. Deus tomou a iniciativa mais uma vez. Ele se inclinou a mim. Ainda diz ali, e ouviu quando clamei por socorro. Porque muitas vezes a gente é chamado, né? Quando tem crianças, a gente se inclina, ouve o que ele fala, mas muitas vezes você não presta muita atenção, né? Você vai ali, fala, mas você não prestou muita atenção no que ele falou. Mas aqui ele faz questão de dizer que além de ele se inclinar, ele me ouviu de fato. Ele deu tempo para que eu falasse, ele estava atento a cada detalhe que eu queria falar. Deus se inclinou a mim. E aí Davi coloca um desafio. O fato de ele recusar-se a qualquer possibilidade de ser independente de Deus. Ele não está aqui dizendo que ele tentou resolver, que ele quis fazer, não. A primeira fonte a qual ele foi Deus. Eu me recuso a resolver aquilo que eu preciso resolver. Eu me recuso a sair dessa situação por minhas próprias forças. Eu espero em Deus, estou esperando em Deus. E aí Davi tem uma atitude. Ele ansiava pela intervenção do Senhor Deus em sua história de vida. E é isso que nós precisamos também ansiar. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida e Deus, em alguns momentos da nossa vida, ele parece não estar presente. Parece que aquele capítulo não esteve Deus ali para ser escrito também junto com ele. Mas Davi não, ele faz questão de ansiar pela intervenção do Senhor na sua vida, pois ele tinha certeza que Deus estava ouvindo. Eu clamei por socorro, diz aqui, a expressão da sua alma. Quando é que você clama por socorro? Quando eu preciso. Ninguém clama por socorro se não está precisando.
E aqui, como nós vimos, a expressão da sua alma está mostrando. Não sabemos exatamente qual é a situação que ele está vivendo aqui, mas ele está clamando. Eu pedi por socorro. Não, clamar é muito mais do que pedir. É uma atitude de desespero. E é isso que ele está fazendo. Clamei por socorro e ele ouviu o meu clamor. Amado, lembre-se, quando parece que afundamos, Deus sempre esteve e ainda está atento às nossas necessidades. Estou eu fazendo como Davi? Esperando em Deus? Estou procurando sabedoria para justamente saber agir da maneira certa, tomar a atitude certa, dizer a palavra certa? Deus se inclinou a mim, Deus está ouvindo. Amado, Deus ouve a tua oração. Deus tem te buscado lá no passado. Preciso fazer essa retrospectiva daquilo que eu tenho vivido com Deus, daquilo que eu tenho vivenciado, aquilo que Deus me respondeu muitos anos atrás. Mas não só ficar lá, aquilo tem que animar, tem que fortalecer a minha fé para saber que Deus ainda está presente, Ele ainda me ouve quando eu clamo. Deus tem te buscado e Ele ainda está te buscando, Ele ainda se inclina a ti, Ele ainda se inclina para mim para ouvir a minha voz. Deus tem agido sempre em misericórdia. Lembre-se, mesmo quando Deus parece estar escondido, Ele nunca deixou de agir. Precisamos fazer essa retrospectiva a respeito das misericórdias de Deus, pois a palavra de Deus diz que elas se renovam a cada dia. E cada um de nós aqui pode testemunhar como as misericórdias de Deus têm se renovado em nossas vidas. Amém? Como encarar essas coisas na vida? Em segundo lugar, fazendo uma retrospectiva do agir de Deus. No versículo 2, Davi começa nessa nova empreitada, e ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele fala 4 coisas aqui que Deus fez. Ele começa a fazer essa retrospectiva, dizendo: ele tirou-me de um poço de perdição. Davi descreve o seu estado de prisioneiro confinado em um poço, mas eu não estou mais ali, já me tirou de lá. E eu posso falar, eu posso pensar, eu posso relembrar, fazer uma retrospectiva. E eu acredito que eu e você também podemos testemunhar a respeito de onde nós estávamos, de onde o Senhor nos tirou, e isso tem que fortalecer a nossa fé. Davi descreve esse estado como um viajante afundado num atoleiro de lama, diz ali, de um tremedal de lama, de um poço de lama. Alguém já brincou na lama? Alguém já se atolou na lama, seja com carro, ou você estava no meio do mato lá e foi, pisou e ficou preso, perdeu o tênis, perdeu tudo. O maior sacrifício para tentar sair dali, já passou por essa experiência? Tem um acampamento aí, lembrei agora, acampamento lá em Curitiba, da Igreja Batista, não lembro o nome agora, mas é Batista Regular, que todo ano eles fazem lá, não sei quem já foi, os jovens foram lá. Eu lembro quando Natan e Hannah foram 2 vezes lá, ficaram atolados no meio da lama, né? Fizeram lá uma dinâmica que eles tinham que realmente entrar no meio da lama até a cabeça, e realmente é uma situação complicada, né? Você precisa sair dali, você luta com as suas forças, aí tem aquelas areia movediça, ou então na praia, quando você atola o carro, né? Você começa a rodar e o negócio enterra cada vez mais. É um sacrifício, é uma coisa inesperada, você fica meio desesperado, porque sabe que não tem muita saída. E se você não acertar, não atinar o que você tem que fazer, cada vez fica pior. O salmista está descrevendo uma situação assim: estou afundado no atoleiro de lama, e eu não sei o que fazer. É uma situação desconfortante, desoladora, sem esperança, parado, aprisionado. E ali, nessa situação, ele clama por socorro. Só clama por socorro quem conhece e reconhece a sua condição. Amado, e Deus quer que nós façamos isso, não é vergonha, somos seus filhos. Ele conhece o nosso coração, mas que Ele quer que nós reconheçamos a nossa condição, a nossa falta de esperança, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa prisão, muitas vezes prisão de mente, ficamos aprisionados em pensamentos que não provêm de Deus,
que de alguma maneira Satanás colocou em nossa mente, e nós começamos a acreditar que aquilo é verdade, e aquilo vai afetando a nossa vida espiritual, a nossa alma, vai trazendo tristeza, a depressão vai tomando conta, mas nesse momento precisamos clamar por socorro. Senhor, estou aqui, tira-me dessa lama, desse atoleiro. Só clama por socorro quem reconhece a condição no seu entorno. Você já parou para olhar o seu entorno? Você já viu com olhos espirituais a batalha que temos travado? Precisamos do Senhor. As situações externas, falta de recurso, quem sabe? Só clama por socorro quem reconhece a situação espiritual. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Senhor nos tirou da morte eterna, da depravação total. Se não fosse a graça de Deus, nós nunca teríamos ouvido a sua voz, sido escolhidos por Ele, chamados por Ele. Se fosse pela nossa vontade humana, continuaríamos mortos em delitos e pecados. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor derramou a sua graça, a sua misericórdia, o seu Espírito Santo falou a nós e nos tirou daquele tremedal de pecado. Só clama por socorro quem reconhece a situação espiritual. Carentes da graça de Deus, diz a palavra. Pecadores condenados à morte eterna. O salmista reconhece aqui a sua situação. Mas olhe, tem um porém, versículo 2 ali. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Porém, ele agiu, o salmista está dizendo. Eu estava assim, nesse estado, porém ele agiu. Ele tirou-me, mudou-me de posição, me tirou dali, ele fez algo, me mudou de lugar e colocou os meus pés firmes sobre a rocha. É uma mudança de posição, de entendimento, uma mudança de situação. Lá na lama não consigo nem mexer os meus pés. E ali agora o salmista diz, ele me colocou e me firmou os pés na rocha. Então o Senhor faz isso. E aqui, mais uma vez, lembrando daquilo que a gente viu ali atrás, ele destaca isso numa função paralela. Vamos ler juntos aí? Ele diz aí, ó, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Está reforçando que agora eu não fico mais cambaleando, não fico mais afundado, eu estou firmado na rocha que é Cristo. Ele enfatiza essa verdade para que eu possa ter essa certeza no meu coração. Estou firmado no Senhor. Apesar de que eu possa parecer estar afundando, eu preciso lembrar dessa verdade e o Senhor vai me resgatar mais uma vez. Davi não se deteve. E aí no versículo 2 nós começamos a ver que ele começa a agir também. Ele começa a louvar ao Deus que age, ao Deus que faz, ao Deus que olha para o seu ungido. Davi não esperava um poderoso exército para vir o salvar. A sua esperança estava em Deus. Versículo 3, ele começa a fazer uma retrospectiva especificamente no agir de Deus que o conduziu a louvar esse Deus. Ele entendeu que era Deus agindo e agora ele precisaria agir e retribuir ao Senhor. E diz ali, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O entendimento de Davi do agir de Deus o levou a agir, mas o levou a entender que esse louvor que estava nos seus lábios foi Deus quem colocou. Deus colocou, Deus deu a ele e ensinou a ele a maneira que ele quer e deseja ser louvado. Deus conduziu o louvor do seu servo. Me pôs nos lábios um novo cântico, uma nova situação, uma nova perspectiva de vida, uma nova situação na qual Deus é o Senhor. A proclamação da grandeza do próprio Deus se manifestando no meio da aflição. Essa é a parte mais difícil de se viver no cristianismo, não é mesmo? Um momento de aflição, de tribulação, de doenças, de dor, de perda. Permitisse viver a manifestação de Deus, permitisse ser um instrumento para o louvor de Deus. Esse é o maior desafio que nós temos. Meus amados, na nossa vida, nós vamos ter momentos de oscilação. O panorama pode mudar repentinamente, não somos donos da nossa vida, não sabemos o que pode acontecer de agora, daqui a 5 minutos. Tudo pode mudar repentinamente.
E aí entraremos naquele momento em que parece que estamos afundando. E a palavra de Deus, nesse momento, tem que ser o nosso referencial, o nosso norte. Cantamos isso aqui hoje. Deus, a sua palavra tem que ser o nosso porto seguro, a nossa rocha, mesmo que não estejamos entendendo aquilo que está acontecendo. Firmou os meus passos e me pôs os pés na rocha. Senhor, não estou entendendo porque estou passando por isso. Não estou entendendo porque estou afundando, mas eu quero estar firme. Reconhecimento de que somos fracos, vulneráveis, limitados. Não temos todo o conhecimento, ou temos? Se a gente tivesse uma bola de cristal, saberia o que aconteceria? Saberíamos prever o futuro? Não. Saberíamos como resolver os desafios da vida? Não. Não somos ilimitados, somos bem limitados. Apesar de que procuremos a sabedoria humana, muitas vezes ela não vai suprir a necessidade que temos. Não temos todo o conhecimento, não temos muitas vezes as ferramentas que precisamos. Não somos super-heróis ou super-crentes, como tenta se vender por aí. Não. Precisamos entender que é graça. É viver debaixo da graça. É naquele momento em que experimentamos o agir de Deus, amados. É a graça de Deus. Precisamos fazer uma retrospectiva a respeito do agir de Deus. Somos carentes da graça de Deus em todos os momentos. Abra comigo em Lamentações capítulo 3, versículo 18. Diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Você já se viu desse jeito? Sem acreditar mais em Deus? Nas promessas de Deus? Na palavra de Deus, a sua fé sendo minada? Lembra-te da minha aflição, diz o profeta, e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda. Precisamos lembrar disso, amados. Fazer memória. E se abate dentro de mim, dentro em mim. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É a graça. É o poder de Deus. É a dependência em Deus que precisamos desenvolver a cada dia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, amados, porque somos pecadores, somos falhos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se não fosse a graça do Senhor, não estaríamos aqui, mas o Senhor é misericordioso. Como proceder quando parece que afundamos? Como fortalecer a fé quando tudo está obscuro, quando eu não consigo enxergar um palmo à minha frente? Como louvar a Deus em situações que se apresentam diante de mim, que sequer eu imagino? Como suplicar se eu não tenho mais força? Terceiro lugar, confiando na fidelidade de Deus. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado, muito feliz, muito mais do que feliz é aquele que coloca em Deus a sua confiança. Davi louvou a Deus porque tinha certeza que Deus não se encontrava apático, longe, desinteressado, sem olhar para ele. Bem-aventurado quem põe a sua confiança e não pende. Já viu um pêndulo? Aqueles relógios antigos da casa da vovó, né? Aquele toque, 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 toque. Eu ficava horas olhando para aquele negócio. Toque, toque. Isso é um pêndulo. Vai para lá e vem para cá. E o salmista diz ali, bem-aventurado aquele que põe a sua confiança e não fica como um pêndulo. Uma hora para cá, uma hora para lá. Uma hora para cá, uma hora para lá.
não pender como pêndulo, confiar plenamente, sem hesitar, sem desviar a fé. Amados, podemos sim, muitas vezes, desacreditar, mas precisamos permanecer fiéis. Não desviar a nossa fé, não permitir que Satanás tire o nosso foco, não permitir que Satanás faça com que a nossa fé seja uma fé igual pêndulo, né? Nem morno, nem quente, nem frio, morno. Precisamos estar firmados. Não podemos pender para os arrogantes, diz Davi, os idólatras, os ímpios, diz outra versão. Não pender para os afeiçoados à mentira, à falsidade. Muitas vezes, quando a nossa fé está ali no vermelho, com a luz piscando, é ali onde entra a mentira, onde Satanás vem e semeia no nosso coração, na nossa mente. Não podemos estar como pêndulos, precisamos estar firmados. Muitos pendem para a mentira, preferem vãs filosofias, vãs teorias, mentindo, enganam e continuam sendo enganados. E nesse momento de fragilidade nós precisamos esperar confiadamente no Senhor, esperar esperando. Esses que vão atrás de filosofias, que pendem para a mentira, não querem viver com humilde confiança no Senhor. Preferem a sua soberba para vencer nessa vida. Acreditam que a sua sabedoria, o seu conhecimento, aquilo que eles têm de know-how, vai servir-lhes no momento da angústia, no momento da aflição, no momento da prova, mas não é assim, diz a palavra. A autoconfiança é independência de Deus, e nós não precisamos e não podemos ser independentes de Deus. Nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor Jesus. Davi traça o contraste aqui e mostra a sua realidade. Mais uma vez, a parte humana mostrando aqui. Embora aflito e angustiado, o salmista, como num poço, ele diz: o Senhor me tirou e me colocou firme. Eu estou dependente. Eu preciso ter uma fé humilde, confiar e depositar a minha confiança no Senhor. No versículo 5, fica claro, diz assim, Davi: são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios. Davi confiava, pois era testemunha das maravilhas. Quantos livramentos? Saul, o gigante, o leão. Quantas coisas Davi vivenciou, né? As guerras, as lutas, quando foi perseguido, quando seu filho tentou lhe matar. Quantas bondades. O Senhor perdoou o seu pecado, do adultério, do assassinato. As promessas de Deus para ele, da tua linhagem virá o Messias. O reino que eu vou te dar, que ele viu, as conquistas de Davi, era por conta da dependência no Senhor Jesus, no Senhor Deus, e ele está dizendo aqui, os teus desígnios, esse é o ponto-chave do versículo 5. Também os teus desígnios para conosco. Reconhecimento que havia e que há um Deus soberano, a soberania de Deus. Ele reconhece com essa declaração os atributos do Senhor, um Deus onipotente, todo-poderoso, um Deus fiel, um Deus soberano na sua vida. Davi está dizendo, mesmo agora em que estou nessa situação, o Senhor segue sendo o mesmo. E a palavra do Senhor não muda, amados, para nós. Ela segue sendo a mesma. E aí o salmista diz, quisera eu anunciá-los, mas são tantas coisas que eu não consigo. São muitas bênçãos. A soberania e a fidelidade são inexauríveis, inesgotáveis, e na nossa vida, da mesma maneira, o Senhor tem bênçãos sem medidas para nós, amados. As ações de Deus para com Israel são de acordo com o seu propósito. Precisamos aprender isso. Deus é soberano, Deus quer ser soberano, Ele é soberano em nossas vidas. E no versículo 6, e até o versículo 8, nós vamos entender esse conceito que Davi está trazendo para nós aqui, a respeito dos desígnios de Deus, aquilo que Deus planejou, mesmo antes de tudo começar. Porque Ele tem um plano, porque Ele é soberano. Diz ali versículo 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Confiar na fidelidade de Deus é a prova de ter sido alcançado pela sua graça. O salmista utiliza mais uma vez essa função paralela aqui para dizer
e reforçar o ensinamento da graça. O caráter definitório do sacrifício de Cristo em contraste com o sistema sacrificial. O que Davi está dizendo aqui? Sacrifícios e ofertas não quiseste. Eles tinham o sistema de sacrifícios que eles faziam ali, né, pelo pecado, pelo povo, mas Davi, pela revelação do Espírito Santo, está aqui já antecipando que o sacrifício único e verdadeiro é o sacrifício de Jesus. Então, por isso ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas, mais uma vez reforça aqui, pelo pecado, não os requeres. Por quê? Porque somente o sacrifício de Jesus, a graça, é que pode trazer resultado ao homem. São inúteis os sacrifícios humanos. É inútil aquilo que eu queira fazer para agradar a Deus. É inútil eu querer transparecer algo que eu não sou, porque Deus me conhece. É por isso que eu preciso estar carente da graça. É preciso estar submergido na graça, ser alcançado, ser tocado, ser amado por Deus, porque é por graça, Ele nos salvou por graça. Ele deu o seu Filho por graça. E a nossa fé é baseada naquilo que Ele fez, não naquilo que eu posso fazer. A lei cerimonial apontava para Jesus como o sacrifício perfeito, e aqui Deus está revelando essa verdade, reforçando essa verdade no coração de Davi. Crer nele por fé, o Messias que haveria de vir. E nós cremos no Messias que veio. Ele não viu e nós não vimos, mas nós cremos. Eles olhavam para frente e nós olhamos para trás. Mais um aqui no versículo 6, ele fala a respeito de abriste os meus ouvidos. E essa verdade aqui, ela tem duas vertentes. Era aquele costume de furar as orelhas de um escravo, mostrando que esse era um sinal de escravidão voluntária e perpétua. E quando nós, como Paulo disse, somos alcançados pela graça, somos eternamente escravos do Senhor. E sabemos que essa escravidão é amor, não é escravidão que traz o mal para nós, senão que é uma escravidão do amor, do cuidado de Deus em nossas vidas. Abriste os ouvidos espirituais. A abertura dos ouvidos espirituais é a partir da obediência à voz de Deus. Aquilo que Deus fala, lembra lá? Dos desígnios dele para as nossas vidas. Não aquilo que eu acho que eu faço. Holocaustos e ofertas pelo pecado, não os requeres. Agrada-me, versículo 8, fazer a tua vontade. Ele fecha com chave de ouro. Eu entendi, Deus. Eu entendi que eu estou aqui, nesse poço, nessa lama, porque é a tua vontade. E essa mensagem é dura para nós, às vezes, não é? Mas o Senhor vai nos fazer passar por essas situações. Não foi assim com Elias? Não foi assim com José? Deus nos vai colocar em situações em que a nossa fé vai ser provada, em que poderemos passar por situações de oscilação, mas Ele está nos ensinando que os desígnios dEle para nós são maiores, que precisamos passar por isso. O maior exemplo que nós temos, amados, é Jesus. Ele aceitou tudo, Ele aceitou deixar a sua glória, veio viver como homem, aceitou carregar sobre si os nossos pecados, sendo Ele santo e justo. Agrada-me fazer a tua vontade. E esses versículos estão lá em Hebreus 10, você pode ler depois, 5 a 10 em casa, mostrando como Cristo tomou o nosso lugar, expiou os nossos pecados, Ele carregou sobre si os nossos pecados, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, tornou-nos justos, tornou-se Ele maldito para que fôssemos nós justificados e considerados justos diante de Deus. Meu amado, confiar na fidelidade de Deus pressupõe experimentar, viver e testemunhar o seu poder e soberania. É Deus que conduz a tua vida, é Deus que conduz a minha vida. E é isso que precisa estar claro. Nesses momentos em que estamos com incertezas, precisamos nos aferrar a Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Nos momentos de oscilação onde a nossa fé é abalada, quando parece que afundamos, devemos almejar a intervenção de Deus, do Deus Altíssimo. Reconhecer o seu agir, a sua soberania, mesmo que Ele pareça estar em silêncio, e muitas vezes Ele estará em silêncio. E aí é onde nós pensamos que Ele nos abandonou, que Ele não nos ouve, mas Ele está agindo. Assim como o escravo, lembra? Sinal na orelha. Testemunhar e dizer a Ele
que somos eternos cativos de sua vontade e da sua misericórdia. Abrir os ouvidos espirituais para conhecer a sua vontade e a sua verdade na sua palavra. Entender que não é por méritos, é pura graça.